Olá! No nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos na quarta parte do livro, que trata das penas e gozos terrestres, e vamos estudar agora a questão 938, que está sob o subtítulo Decepção, Ingratidão e Afeições Destruídas. Nessa questão, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: as decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? A resposta: isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. E aí uma subpergunta nesse trecho. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado? Ora, isso não poderia originar-se a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, que se enganou sobre eles. Desde então não deve lamentar a sua perda. Mais tarde, encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos, que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. É o meio de vos colocardes acima deles. E Kardec faz uma observação ao final desta resposta. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado aos egoístas. Essa questão da ingratidão, na questão anterior que nós estudamos, na 937, no vídeo anterior, já falávamos, que o homem de bem que pratica o bem a quem quer que seja, ele deve praticar o bem, a caridade, com amor ao próximo, desinteressadamente. Sempre que praticamos algo e nos colocamos preocupados e magoados pela ingratidão, é que esperávamos alguma coisa em troca do bem que fizemos. O verdadeiro bem praticado, segundo o nosso Mestre Jesus, é aquele totalmente desinteressado, não aguarda nem um muito obrigado. O problema dos ingratos é deles, não de quem pratica o bem. A esse respeito, Emmanuel traz uma lição no livro Religião dos Espíritos, Psicografia do Chico, que ele denominou amigos. Vejamos o que diz Emmanuel. À medida que avances montanha acima nas trilhas da evolução, é possível que muitos de teus amigos se transformem, porque não posso ver o que você já vê. É qual se o vinho captoso surgisse transfigurado em resíduo de fel, ou como se o brilhante longamente acariciado se metamorfoseasse em pedra falsa. Consagrastes agora a luz. Dormitam eles muitos na sombra. Escolheste hoje servir. Demoram-se eles muitos reclamando o serviço alheio. Buscas presentemente a verdade. Eles afeiçoam-se muitos à máscara da ilusão. Desapegaste de prazeres inferiores e posses materiais. Eles ainda algemam-se muitos à egolatria. Estranhando-te a nova atitude, quase sempre te classificam os anseios de elevação com adjetivos injuriosos. Porque não mais te acomodas nas trevas, há entre eles quem te chame de orgulhoso. Porque conservas a humildade na luz da abnegação, há entre eles quem te chama de covarde. Porque não mais te relacione com a mentira, há entre eles quem te chame de fanático.
porque esquecestes a ti mesmo no culto de amparo a outro, há entre eles os que te chamam de idiota. Entretanto, ama-os a si mesmo, sem exigir que te amem, cultivando o trabalho que a vida confiou. O serviço sustentado nas tuas mãos falará sem palavras dos teus bons propósitos a criaturas diferentes que, tangidas pelo divino amor, chegarão a outros campos em teu auxílio. Para isso, porém, é indispensável não entres no labirinto das lamentações vinagrosas. Censurar é ferir, e queixar-se é perder tempo. Renuncia, pois, à satisfação da convivência com aqueles que, embora continuem amados em teu coração, não mais te comunguem as esperanças. Se te esquecerem, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. E se te atacarem, perdoa sempre. Como diz o mestre, perdoa 70 vezes 7. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus que concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine em louvor do pão, dar-te-á também outras almas com as quais te associes para a glória do bem. Aquele que ama não encontra tristezas em seu coração e nem se preocupa com a ingratidão daqueles que cruzam o seu caminho. Jesus, no derradeiro encontro com os seus discípulos, fala a eles: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É esta a grande lição para todos nós na nossa evolução. Amarmos-nos uns aos outros. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.